Capítulo 44 Luta Mortal. A Bloody Mary emanou uma profunda e sinistra aura, que foi capaz de causar calafrios em todos os presentes. Uma foice. Que tipo de pessoa é aquele garoto? A matança está no sangue desse jovem. Até a sua arma é puramente uma arma de assassino. Só que mesmo sendo uma coisa sinistra, aquela ainda é uma arma espiritual. Essa foice será quebrada facilmente pela coração de gelo. Enquanto as pessoas comentavam sobre a Bloody Mary, Limbey estava completamente vermelho, de tanto gargalhar. Ha 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 ha. Você está querendo me matar de tanto rir. Ha 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 ha. Tanto orgulho de uma arma espiritual. Eu vou quebrá-la com um único ataque. Ha 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 ha. Zhao Tian estava tranquilo e não deu muita atenção para as provocações de Limbey. Moleque, esse será o seu primeiro desafio real. Não ouse ser descuidado. Gold alertou. Eu sei disso. Eu acho que lutar contra alguém nos 7 graus nível do reino espiritual é o meu limite. Zhao Tian respondeu. Zhao Tian olhou para a Bloody Mary e disse baixinho, minha princesa, nós vamos ter que lutar com tudo hoje. Me ajude a vencer e eu te darei quanto sangue você quiser. Dong Su estava relutante em começar a partida. Após cerca de 1 minuto depois que os dois adversários estavam na arena, Dong Su finalmente deu início à luta. Você, com esse mísero poder, ousou ofender e machucar a minha família. Você nunca mais irá se mover nessa vida. Limbey disse com uma profunda raiva. Asterisco KRRRRRRR, asterisco um de nós dois sairá aleijado daqui. Mas não tenha tanta certeza de quem será. Zhao Tian respondeu enquanto ele caminhava lentamente, arrastando a Bloody Mary no chão. A Bloody Mary arranhava o chão e fazia um barulho perturbador. Enquanto Zhao Tian caminhava, todos, incluindo Limbey, sentiram que eles estavam vendo a morte em pessoa caminhando na arena. Aquela cena fez os corações de todos dispararem. Limbey se recuperou e circulou a energia espiritual pelo seu corpo, a temperatura na arena caiu drasticamente, o local onde Limbey estava começou a congelar, a coração de gelo começou a emitir um fraco brilho azul e uma névoa gelada começou a ser emanada dela. É aqui que você morre. Asteriscos Vosh asterisco Limbey exclamou e avançou contra Zhao Tian numa velocidade extrema. Ele não tinha nenhuma técnica de movimento excepcional, mas o cultivo nos 7 graus nível do reino espiritual fazia com que a velocidade de Limbey aumentasse bastante. Esse moleque vai morrer com um único ataque. Um elder da família Lin afirmou. Ele é rápido. Zhao Tian murmurou enquanto Limbey avançava. Limbey atacou com um corte horizontal, a coração de gelo mirava o pescoço de Zhao Tian. Um simples deslize e Zhao Tian teria a cabeça arrancada. Asteriscos vis asteriscos Zhao Tian se abaixou e desviou com uma certa dificuldade, a coração de gelo passou muito próxima da cabeça de Zhao Tian e cortou alguns fios do seu cabelo. Asteriscos vis asterisco após desviar do ataque de Limbey, Zhao Tian cortou para cima com a Bloody Mary, Limbey se assustou e rapidamente saltou para trás, a Bloody Mary passou bem próxima de rosto de Limbey, que sentiu o vento sendo cortado bem próximo do seu rosto. Uau! Os dois são rápidos. Esses dois estão tentando se matar. Sim. Esses golpes foram executados com uma fria intenção de matar. As pessoas estavam estupefatas com a vontade de matar que aqueles dois golpes tinham. Na arena,
Lin Bei teve um breve momento de surpresa, antes de retomar a ofensiva. Lin Bei executou 2 cortes, um na diagonal e outro na horizontal. Zhao Tian desviou, mas o segundo corte rasgou um pequeno pedaço da sua túnica. Lin Bei deu um leve sorriso, mas rapidamente, ele teve que afastar a sua cabeça. Zhao Tian fez um corte horizontal que, apesar de ter sido desviado por Lin Bei, deixou um pequeno arranhão na garganta dele. Lin Bei saltou para trás e se afastou. Nesse momento, a mente de Lin Bei estava uma bagunça. Como isso é possível? Ele está apenas no 3 graus nível do reino espiritual. Como ele pode lutar de igual para igual comigo? Enquanto Lin Bei se afundava em pensamentos, Zhao Tian não deu refresco. Zhao Tian avançou e tomou a ofensiva. O controle de Zhao Tian sobre a Bloody Mary era muito alto. Uma série de golpes começou a ser descarregada em Lin Bei. Ting. 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 Lin Bei se defendia enquanto Zhao Tian era como um mestre de luta. Zhao Tian atacava, girava, atacava, saltava, atacava, se abaixava e atacava. Lin Bei se defendia enquanto dava o seu máximo para não ser fatiado. Como isso é possível? Aquela é uma arma espiritual. Como ele está enfrentando a coração de gelo? Um elder da família Lin estava atordoado. Júnior Ren. Onde você encontrou esse jovem? As habilidades de combate dele são excepcionais. A força desse garoto está a par com a de Lin Bei. 2 elders da família Gu elogiaram, surpresos. Não fui eu quem o encontrou. Foi ele quem me achou. Gu Ren respondeu com um grande sorriso. Nos assentos dos Ming, Ming Shui cobria a sua boca e assistia à luta com uma profunda apreensão. Ming Zhou estava boquiaberto, mas começou a tentar acalmar Ming Shui. Irmã. O irmão Zhao Tian é forte. Ele vai saber se defender. Também. O Elder Yizhu não vai deixar que essa luta passe dos limites. Ming Shui escutou, mas não respondeu. Ela apenas murmurava baixinho, por favor não se machuque. Por favor não se machuque. Na arena de luta, Lin Bei conseguiu se recuperar e os dois trocavam golpes incessantemente. Nenhum dos dois usava qualquer técnica marcial de ataque. Eles estavam simplesmente se atacando e tentando arrancar um membro ou a cabeça do outro. A luta estava empatada. Zhao Tian já tinha trocado mais de 30 golpes com Lin Bei. Lin Bei se mantinha estável e não era superior ou inferior a Zhao Tian. Nesse momento, a Bloody Mary emitiu um fraco brilho dourado. Zhao Tian começou a se tornar mais hábil com ela e a dança da morte pareceu ter avançado um nível. Os ataques de Zhao Tian ficaram mais rápidos e potentes. Zhao Tian começou a se movimentar de uma forma imprevisível e começou a ver com mais facilidade os pontos fracos nos ataques de Lin Bei. Lin Bei sentiu isso e redobrou a sua atenção. A fúria estava tomando conta do seu corpo e mente, mas ele surpreendentemente estava suprimindo essa fúria e tentando ficar calmo. Os espectadores que tinham um baixo nível de cultivo só conseguiam ver 2 borrões, um azul e outro dourado. Os borrões se moviam rapidamente e os sons de armas colidindo ressoavam por todo o coliseu. Aqueles que estavam acompanhando os movimentos dos dois estavam espantados. Os dois se moviam muito rápido e atacavam e se defendiam com uma grande maestria. Esse Lin Bei é um gênio. Mas esse Zhao Tian. Se Lin Bei é um gênio, o que esse Zhao Tian é afinal? Eu nunca pensei que veria alguém no 3 graus nível do reino espiritual lutar de igual para igual com alguém que está no 7 graus nível do reino espiritual.
Esse Zhao Tian mostrou ter uma técnica de movimento e um instinto de luta excepcionais. Mas eles ainda não usaram nenhuma técnica poderosa. A família Lin possui muitas técnicas marciais fortes. As pessoas discutiam enquanto na arena, Lin Bei teve um pequeno corte na sua bochecha esquerda e se distanciou de Zhao Tian. Eu vou matar você! Ah! Lin Bei gritou em fúria enquanto a temperatura do ar caía ainda mais, cristais de gelo começaram a se formar enquanto rodeavam Lin Bei, a névoa que saía da coração de gelo começou a ficar mais intensa e se espalhou pela arena. Zhao Tian começou a sentir o seu corpo esfriar e quase tremia de frio, ele olhava para Lin Bei, que estava parado enquanto 10 cristais de gelo o rodeavam. Eu tenho que aquecer o meu corpo. Zhao Tian murmurou enquanto sentia os seus movimentos sendo restringidos. Rapidamente, Zhao Tian criou 30 pequenos pontos de luz dourados, que começaram a emitir um forte calor. De novo isso. Ele está usando luz. A luz emite um pouco de calor. Ele deve ter usado para se esquentar. Esse Zhao Tian é esperto. Ele é inteligente, mas agora acabou. Lin Bei está usando a técnica aura congelante. Assim que Lin Bei se aproximar, Zhao Tian será congelado. Aura congelante. Essa não é a técnica de Lin Bei. Sim. Mas Lin Bei é o filho mais novo de Lin Bei. É normal que ele tenha aprendido isso. Alguns elogiavam Zhao Tian por ter usado a luz para se aquecer. Porém, a maioria das pessoas só tinha olhos para a técnica de Lin Bei. A aura congelante era a principal técnica da família Lin. Até mesmo o patriarca da família, Lin Wei, que era um dos 5 opressores da província dourada, usava essa técnica. Lin Bei viu os pontos de luz e riu com desdém. Esses pequenos truques não funcionam comigo. Corte congelante. Lin Bei avançou rapidamente e fez um corte vertical. Porém, Lin Bei não se aproximou de Zhao Tian. Uma energia espiritual extremamente fria e afiada saiu da ponta da coração de gelo e foi na direção de Zhao Tian. Zhao Tian não teve tempo o suficiente para se esquivar, então ele usou a Blood Mary para bloquear o ataque. Asterisco Tiling asterisco A Blood Mary balançou nas mãos de Zhao Tian e no cabo dela havia uma fina camada de gelo. Zhao Tian sentiu uma energia fria percorrer o seu corpo e quase congelar os seus órgãos. O ataque criou um pequeno caminho de gelo por onde ele passou. Isso é perigoso. Zhao Tian sentiu um calafrio enquanto pensava. Lin Bei sorriu quando Zhao Tian bloqueou o ataque dele e imediatamente, os 10 cristais de gelo começaram a se mover e atacaram Zhao Tian. Cada cristal de gelo era extremamente afiado e quando Zhao Tian fugiu do primeiro, ele viu que o cristal atingiu o solo da arena. No local onde o cristal de gelo acertou, além de haver um corte de 10 centímetros de profundidade, o local foi preenchido por gelo. Eu ainda estou aqui. Lin Bei gritou enquanto Zhao Tian fugia dos cristais de gelo. O avanço de Lin Bei foi frenético e Zhao Tian tinha dificuldades para lidar com os cristais de gelo e Lin Bei ao mesmo tempo. Estilos do Sábio da Luz, Dança das Estrelas. Os pontos de luz que estavam próximos de Zhao Tian começaram a se mover e foram de encontro aos cristais de gelo de Lin Bei. As pessoas na plateia começaram a sentir pena de Zhao Tian naquele momento. Eles sentiram que Zhao Tian não tinha nenhuma grande técnica marcial e somente poderia usar pequenos truques com a luz. Pobre coitado, ele está acabado. Um artista marcial nunca deve contar com a luz para lutar. Esse era o pensamento que estava nas mentes de todos os presentes.
Até os Ming e os Gu pensaram isso. Somente duas pessoas estavam focadas e atentas. Uma delas era Ming Shui, pois ela não queria acreditar que Zhao Tian seria derrotado ali. A outra era Ezu. Ezu sabia sobre as veias espirituais de Zhao Tian e quando ele viu que Zhao Tian começou a usar a luz, ele ficou imóvel e começou a assistir com uma certa expectativa. Esses truques baratos não funcionarão. Morra! Lin Bei disse enquanto os cristais de gelo atacavam Zhao Tian por todos os lados. Lin Bei deu outro corte congelante e logo depois ele fechou os olhos e saltou para trás. Lin Bei fez aquilo porque ele já tinha visto Zhao Tian usar aquele ataque antes. Lin Bei tinha certeza que Zhao Tian tentaria usar a luz para cegá-lo e depois atacaria ou desviaria dos golpes. Asterisco Ting. 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 Asterisco. Ah! O que foi isso? Vá! Uma série de tinidos, seguidos dos gritos da plateia, alegrou Lin Bei. Ele tinha certeza que Zhao Tian foi rasgado e congelado. Os gritos da plateia eram apenas de espanto devido à morte horrível que Zhao Tian teve. Lin Bei abriu os olhos com um grande sorriso. Mas nada aconteceu como ele tinha previsto. Zhao Tian ainda estava de pé e a Bloody Mary tinha uma fina camada de gelo na sua lâmina. Os cristais de gelo de Lin Bei estavam evaporando enquanto os 30 pontos de luz dourada circulavam Zhao Tian. Lin Bei olhou para a plateia e viu que eles realmente estavam chocados. Mas aquilo foi devido ao modo que Zhao Tian usou para se defender. Quem é aquele garoto? Quem é a família Zhao? Eu nunca ouvi falar de alguém que pudesse fazer isso. Como ninguém aqui conhece essa família? Essa técnica deveria ser conhecida por todo o país. Como eu nunca ouvi falar nisso? Ele extraiu energia da luz para se defender dos cristais de gelo e, como a luz pode emitir uma temperatura tão alta, os cristais de gelo estão derretendo. Todo o Coliseu entrou num grande alvoroço. Todos discutiam e tentavam entender como Zhao Tian fez aquilo. Quem era a família Zhao? De onde Zhao Tian surgiu? Dong Su olhou com uma certa desconfiança para Ezu e perguntou: Ezu, onde e como você encontrou esse júnior? Ezu suprimiu o seu espanto e alegria e disse com um sorriso inocente, como todos os outros. Ele veio até nós e fez os testes. Depois de ouvir o que aconteceu, Lin Bei não sabia se ficava surpreso ou constrangido. Afinal, a aura congelante, a técnica marcial mais forte da família Lin, foi bloqueada por uma simples luz. Zhao Tian olhou para a plateia e pensou interiormente: agora que eu fiz isso, não tem mais volta. Eu me tornei um alvo ambulante. Eu tenho que me afastar e ficar mais forte. Mas primeiro, eu vou dar-lhes um belo espetáculo. Zhao Tian começou a circular energia espiritual pelo corpo e ficou envolto em um brilho dourado. Asterisco TSSSSSSSSS asterisco A energia espiritual de Zhao Tian percorreu toda a Bloody Mary e o gelo que estava nela começou a evaporar. Bloody Mary, você lutou bem. Agora, está na hora de você descansar. Zhao Tian disse enquanto a Bloody Mary desaparecia e retornava para o seu domínio espiritual. Há muito tempo, Lin Bei já havia perdido as estribeiras e quando ele viu que Zhao Tian guardava sua arma, ele ficou ainda mais confuso e furioso. Lin Bei avançou como se fosse um touro feroz e era evidente que ele já estava tomado pela fúria.
A Bloody Mary não era muito pesada, mas ela ainda restringia um pouco dos movimentos de Zhao Qian. Como ele estava empatado com Lin Bei em termos de velocidade, qualquer ganho, por menor que fosse, daria a vantagem para ele. O corte congelante veio, mas dessa vez Zhao Qian conseguiu desviar. Lin Bei criou mais 10 cristais de gelo, que avançaram contra Zhao Qian. Dessa vez, Lin Bei viu tudo. Os cristais de gelo atacaram, mas foram atingidos pelos pontos de luz, que atravessavam os cristais de gelo e os faziam evaporar. A coração de gelo começou a tremer nas mãos de Lin Bei. Lin Bei achou que essa seria uma luta fácil e que ele aleijaria Zhao Qian facilmente. Contudo, Lin Bei teve uma frustração após a outra. Os dois já haviam trocado centenas de golpes e Zhao Qian ainda estava de pé. Para Lin Bei, que sempre foi mimado e arrogante, aquilo destruiu o seu espírito de luta. Ele só tinha raiva e frustração na mente e com tal psicológico fraco. Lin Bei já era incapaz de bolar qualquer estratégia de luta. As mãos de Zhao Qian começaram a brilhar enquanto os pontos de luz avançaram contra Lin Bei. Não brinque comigo. Ah! Lin Bei xingou e tentou varrer os pontos de luz com a coração de gelo. A defesa de Lin Bei foi insuficiente, pois ele atingiu 8 pontos de luz enquanto um atingiu o seu ombro esquerdo. Asterisco PSHHH asterisco um pequeno furo apareceu no ombro esquerdo de Lin Bei. Isso fez com que ele se alarmasse e desviasse dos outros. Os 30 pontos de luz começaram a rodear Lin Bei e o atacavam de todos os lados. Lin Bei desviava da maioria deles, mas sempre havia alguns que o atingiam. Lin Bei não estava mais preparado para enfrentar Zhao Qian. O choque psicológico fazia com que Lin Bei demonstrasse um imenso terror em sua face enquanto ele tentava se defender. Estilos do Sábio da Luz, palma incandescente. Asteriscos Vosh asteriscos Zhao Qian virou um borrão e rapidamente estava diante de Lin Bei. O terror na face de Lin Bei aumentou e ele gritou como se fosse uma criança, não? Por favor, pare. Ezu e Dongsu se alertaram e avançaram para parar Zhao Qian. Asterisco Bang asterisco asterisco Svis. 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 Svis, asterisco você terá o que merece. Zhao Qian, com uma das palmas, atingiu o peito de Lin Bei, os 30 pontos de luz perfuraram nos mais diversos locais do corpo de Lin Bei. Contudo, os pontos não atravessaram e ficaram dentro do corpo dele. A mão esquerda de Zhao Qian só não acertou o peito de Lin Bei, porque Ezu já tinha chegado e segurado. Mas era tarde demais. Morrer é pouco para você e a sua família. Ilumine. Asterisco bom asterisco asterisco bum. 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 Bum, asterisco uma forte explosão, seguida de mais 30 pequenas explosões ecoou por todo o Coliseu. Ezu lançou Zhao Qian para longe enquanto olhava frustrado para Lin Bei, que foi arremessado para longe. A plateia ficou calada e nenhum sussurro pôde ser escutado. Todos os Lin se levantaram e estavam tomados pelo ódio. Lin Bei estava inteiro. Ele tinha uma terrível queimadura no seu peito e estava desmaiado. Porém o mais terrível foi que as pequenas explosões vieram de dentro do corpo de Lin Bei. Todos os principais músculos, tendões, artérias e meridianos de Lin Bei foram completamente destruídos. Os élderes da Escola Estrela da Guerra rapidamente socorreram e estancaram os sangramentos de Lin Bei. Porém nunca mais Lin Bei poderia mover um único membro do seu corpo. Esse cara é um monstro.
Como pode haver uma criança dessas? Algumas pessoas sussurravam enquanto olhavam em choque para Zhao Tian, que foi segurado por Gukong. Obrigado, Elder Gukong. Zhao Tian agradeceu. Porém Gukong não respondeu. Ele apenas colocou Zhao Tian no chão enquanto tentava entender o que estava passando na cabeça daquele jovem. Ninguém comemorou a vitória de Zhao Tian. Mas um grito ecoou por todo o Coliseu: demônio! Eu vou te matar! Liderados por um elder chamado Lin Mubai, os elderes da família Lin não se importaram mais em ofender a escola Estrela da Guerra e avançaram contra Zhao Tian. Lin Mubai aparentava ter cerca de 50 anos de idade, seus cabelos eram pretos e longos, assim como a sua barba, assim como os outros elderes da família Lin. Ele usava um manto vermelho, ele estava nos 7 graus nível do reino da alma e se moveu extremamente rápido. Ele foi seguido por mais 20 elderes da família Lin, que sacaram espadas e queriam cortar Zhao Tian em vários pedaços. Zhao Tian sentiu uma imensa pressão enquanto Lin Mubai avançava. Aquilo era semelhante à situação que ele viveu com Gu Wei. Zhao Tian não poderia fazer nada para se defender, se ele fosse atingido. Ele certamente morreria. Asterisco Tiing. 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 Tiing, asterisco. Diversos sons de armas se chocando puderam ser ouvidos, a plateia tinha as suas bocas totalmente arreganhadas. Isso era devido ao fato de que aqueles que pararam as espadas dos Lin, foram os elderes das famílias Guiming, juntamente com Yezu e Dongsu. Ninguém vai tocar naquele Júnior. Todos os elderes que protegeram Zhao Tian, disseram em coro.